Olá, queridos telespectadores, uma excelente tarde para todos nós. Olá, boa tarde. Troca de tiros entre agente penitenciário e bandidos atinge van escolar em Cariacica. 3 estudantes ficaram feridos. O agente foi rendido quando seguia de moto para o trabalho. Vítima reconhece golpista e a criminosa é presa. Regiane Trindade é suspeita de praticar o golpe da recompensa em agências bancárias. Motorista de Uber registra ocorrência e nega tentativa de abuso. Um áudio foi compartilhado no WhatsApp com a foto dele. A mensagem fala de um suposto assédio a uma passageira. O motorista teme sofrer represálias da população. Você tem um sonho? Acredita nele? Então não desista. O Matheus sempre gostou de desenhos. Queria ser tatuador. Venceu uma doença, deixou um emprego e hoje faz o que ama. Essa história pode te inspirar. Conexão Justiça tira dúvidas sobre aluguel de imóveis. A responsabilidade para pagar o IPTU é sempre do proprietário? A resposta para essa e outras perguntas já já. Polícia Federal prende aqui no estado quadrilha com uma mala cheia de dinheiro falso. Alerta! Tem muita gente ignorando a AIDS e os casos aumentaram. O TN ouve o depoimento de quem contraiu a doença. Fala de prevenção e tratamento. Você vai comprar um carro? Cuidado com os anúncios divulgados em sites. O TN conversou com um repositor que caiu na lábia de um vendedor. Ele depositou o dinheiro do automóvel e ficou no prejuízo. Você confere oportunidades de emprego. E ainda, início da partida, a torcida foi ao delírio. Vinícius Júnior, olha só como já estava o Kleber Andrade em Cariacica. Mesmo assim, a início da partida, a torcida foi ao... Valeu aos vascaínos que torceram a favor do Flamengo. Tudo isso e muito mais aqui no Retorno do Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos rapidinho. Até já. Olá pessoal, tudo bem? Ligou o microfone aí? Vocês estão me ouvindo bem em casa? Tá legal, né? Uma van escolar com 10 crianças e adolescentes ficou no meio de uma troca de tiros hoje cedo em Cariacica. Os disparos atingiram um estudante e outros 2 ficaram feridos. Agora imagine o pânico, Torino. Tudo isso aconteceu depois que um agente penitenciário reagiu a um assalto e atirou nos bandidos que revidaram. Um deles foi baleado. O sangue na toalha de rosto dentro de uma van escolar e as marcas de tiro simbolizam o medo, o pânico, a insegurança. O veículo foi atingido durante um tiroteio entre criminosos e um agente penitenciário no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica. O agente reagiu depois que percebeu que 2 homens em uma moto assaltavam um grupo de pessoas. Quando eu cheguei aqui, a moto do rapaz estava aqui, do ladrão, e ele desceu correndo aqui nesse sentido. E a polícia pegou ele lá embaixo. E o outro foi para o terminal de ônibus. Aí, na travessia ali, a polícia pegou ele, entendeu? Ele já estava baleado. A troca de tiros aconteceu bem no começo da manhã, por volta das 6h30. 10 estudantes com idades entre 6 e 16 anos estavam na van escolar. Foram momentos de desespero. Foi o que relatou o motorista da van escolar. Eu falei, pô, acertou os meninos. Aí foi que eu acelerei. Aí eu desviei do meu trajeto, porque o trajeto mais rápido era seguir em frente, em vez de manobrar. Aí eu acelerei. Aí parei ali na curva, saí da visão, porque se não tem visão, eu já desci do carro correndo para ver se tinha acertado os meninos e tal. E eu acredito que o trauma maior foi os meninos ver o tiro, né? E pá, disparou bastante tiro. Quando eu abri a porta, eles ainda estavam bem nervosos e tal. Eu percebi que estava de raspão o tiro na perna. Aí o menino de trás, ele falou, tio, acertou meu pé. Aí voltou o desespero de novo. Aí eu comecei a olhar os meninos se tinha mais alguém. Imediatamente eu peguei o telefone, já liguei para o 190 e o SAMU, né? A Delegacia Patrimonial investiga o caso. As crianças foram feridas, levadas para o Hospital Infantil de Vitória. Apesar do susto, todas passam bem. Um perigo nas redes sociais. Compartilhar informações que não foram confirmadas pode gerar problemas difíceis de reverter, viu? Aqui no estado, um motorista da Uber teve o nome envolvido em uma história de assédio.
Um áudio que circulou na internet afirma que ele teria abusado de uma adolescente durante uma corrida. Além de perder clientes, o motorista teme sofrer represálias da população. De um lado, a coragem de mulheres abusadas por seus motoristas viralizando nas redes sociais e incentivando denúncias. Do outro, a história de um motorista que acabou se tornando vítima de um compartilhamento irresponsável. A foto do Jonathan, motorista da Uber há apenas 3 meses, foi erroneamente vinculada ao relato de uma mãe que conta por meio de um áudio que a filha foi molestada durante uma corrida. Olhou para ela e falou: "Você é muito bonita." Começou a elogiar muito ela, e ela foi ficando incomodada com aqueles elogios. Quando ele subiu a ponte, ele travou os vidros todinhos. Depois ele começou a palpar atrás, assim, sabe? E ela foi se afastando. E aí, depois disso, ele começou a se tocar nas partes íntimas. As mensagens de preocupação começaram a chegar na última quinta-feira. Eu tomei um susto, né? Elas falavam preocupadas com como isso iria repercutir na minha vida e falavam que já estava viralizando e que já estava aparecendo em muitos grupos já. O rapaz procurou a polícia e fez um desabafo na internet, que já tem mais de 25 mil visualizações. No vídeo, Jonathan expressa sua maior preocupação: ser agredido na rua. Eu fui na Polícia Civil para fazer o BO. E, junto com este vídeo, eu vou estar postando várias fotos de trajeto meu do Uber que indicam que eu nem fiz essa corrida. E isso está prejudicando o meu trabalho. Isso pode gerar com que eu seja desligado do Uber e eu perca meu ganha-pão. Isso não é legal. Fora as outras coisas, que eu posso ser linchado na rua, posso sofrer covardia de algum passageiro que me reconheça ou algo do tipo. Por sorte, até agora o Jonathan não passou por nenhuma reação agressiva por parte dos passageiros. Em compensação, o número de corridas canceladas aumentou. Um deles aconteceu logo depois que a passageira viu quem estava no volante. Eu cheguei para fazer a corrida e a menina percebeu a placa do carro e pediu para eu abaixar o vidro, falando que iria cancelar porque uma amiga iria vir buscar ela. E eu fiquei no mesmo ponto ali esperando outra corrida aparecer e eu vi um outro Uber vir buscar ela. Eu espero que toda essa repercussão do meu vídeo me ajude a limpar meu nome e minha imagem. Com raiva também das pessoas que divulgam sem saber a história real. E triste pela família que aconteceu essa história, que com certeza eu sei que aconteceu. E me solidarizo com isso e sinto muito por isso ter acontecido com ela. A autora do áudio foi identificada e disse que não atribuiu a foto à mensagem. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Depressão a Crimes Eletrônicos. Está na cadeia uma mulher acusada de praticar golpes em agências bancárias na Grande Vitória. Regiane Fernandes Trindade, de 41 anos, foi detida ontem à tarde. Ela era procurada pela polícia acusada de estelionato. Também é acusada de praticar o golpe da recompensa em agências bancárias. A criminosa foi identificada depois que uma das vítimas procurou a polícia. A foto dela batia com as imagens de monitoramento de uma agência bancária em Jardim América, Cariacica, onde o golpe havia sido praticado. A criminosa admitiu que aplica o golpe desde a adolescência. Alegou que as vítimas só eram enganadas porque eram gananciosas e queriam dinheiro fácil. Esse tipo de golpe geralmente é praticado por 2 pessoas. Uma delas aborda a vítima e oferece dinheiro para procurar um suposto objeto perdido. Enquanto a vítima é distraída pelo criminoso, o comparsa rouba os pertences da vítima. Oportunidades de emprego no comércio. Várias lojas do Shopping Vitória estão oferecendo 400 vagas para cargos de vendedor, atendente, estoquista, operador de caixa, além de oportunidades na área de construção e decoração. Que bacana, né? As chances estão disponibilizadas no site shoppingvitoria.com.br e está aqui embaixo. A Polícia Federal prendeu aqui no estado uma quadrilha com uma mala cheia de dinheiro falso. Os 4 suspeitos foram presos hoje cedo. A operação, chamada de Engodo, aponta que um dos integrantes da quadrilha se apresentava a pequenos empresários com o nome falso de Fábio Rezende.
Ele dizia ser assessor parlamentar do Senado e oferecia vantagens comerciais em troca de uma comissão em dinheiro. Os outros integrantes eram investidores. O grupo agendava uma reunião, recebia o dinheiro de tal comissão e efetuava o pagamento no Banco Central do Brasil. Os investigados já foram presos nos anos de 2014, 2015, 2016 e agora em 2017 pela prática de crimes semelhantes. Que pilantragem, hein? Rapaz, é muito tempo. 2013, 2015, 2016, 2017, estelionatária antes. Vamos abrir os olhos com esse povo aí, viu? Crime de estelionato é uma questão muito complicada porque a penalidade é muito pouca. Muito pouca, tem que mudar tudo. O Fala Doutor de hoje mostra um dado assustador. Os casos de AIDS no país crescem cerca de 3% nos últimos 6 anos. No Espírito Santo, as notificações saltaram de 600 em 2014 para 1.000 em 2016. George e amigos, de acordo com a ONU, somente no ano passado quase 1 milhão de pessoas morreram no mundo por causa da doença. Muitos nem sabiam que estavam infectados. No estado, a estimativa é de que mais de 2.000 pessoas têm AIDS e não sabem. Preste atenção aqui. Do final da década de 80 até o ano passado, mais de 13.000 pessoas foram diagnosticadas com HIV no Espírito Santo. O Isaac foi uma delas. Contraiu o vírus há 1 ano e meio. É uma notícia ruim, eu não queria viver com HIV, mas eu tenho fé em Deus, eu tenho força, né, e tenho pessoas ao meu lado. O apoio que precisava, até para não cair em depressão, o Isaac encontrou na Rede Nacional de Pessoas que Vivem com HIV e AIDS. Essa rede também fez muita diferença na vida do Sidney. E olha que no caso dele foi uma época muito mais difícil, viu? As pessoas tinham notícia que o HIV matava. Né? A gente tinha grandes artistas, né, nomes renomados que estavam morrendo de HIV. Então todos que recebiam esse diagnóstico já tinham a certeza que ia morrer. O Sidney venceu o preconceito e encarou a doença sem medo. No passado, ele chegou a tomar 20 comprimidos por dia. Era o chamado coquetel. Hoje são 7. Os remédios, eles são muito importantes para o nosso tratamento. Mas a gente não pode deixar de colocar que eles trazem muitas complicações para o nosso organismo, né? Porque são químicos que estão sendo ingeridas para tratar um vírus. Um relatório divulgado pelas Nações Unidas aponta que no ano passado, aproximadamente 1 milhão de pessoas morreram no mundo por complicações relacionadas à AIDS. Boa parte não sabia que tinha a doença. Infelizmente, isso é comum e um grande problema. A estimativa aqui no Espírito Santo, por exemplo, é de que mais de 2.000 pessoas estão infectadas pelo vírus e não sabem, por isso não procuram tratamento. O diagnóstico precoce melhora a qualidade de vida do paciente. Hoje é possível fazer um teste rápido, de graça, em qualquer unidade de saúde. A gente distribui para 100% dos municípios uma média de 50 mil testes rápidos por mês. O nosso conselho é: procure e faça seu teste. Existe uma diferença entre ser portador do vírus HIV e estar com a doença. O vírus pode ficar quieto durante um bom tempo. É o chamado período de latência, que pode durar anos. Já a AIDS mesmo ocorre quando o sistema imunológico do paciente está seriamente prejudicado. Você descobrindo que você é positivo, você começa a tomar os medicamentos para não adoecer e seu sistema imunológico não ter dano também. Transmissão de 85% dos casos é via sexual. O número de casos no país cresceu cerca de 3% nos últimos 6 anos. O Espírito Santo segue na mesma direção. Saltou de 600 notificações por ano em 2014 para 1.000 em 2016. Para os jovens que se descobrirem agora soropositivo, o que eu peço é que vocês procurem a unidade, procurem um grupo de apoio, onde vocês vão ter muitas informações, né? E vai ter alguém que vai te orientar em todo esse tratamento. Viver com AIDS é possível, mas é melhor você viver sem ela. E olha, é preocupante, tá? Pesquisas apontam que a via sexual é responsável pela transmissão da AIDS em cerca de 80% dos casos. E não custa nada se prevenir, né? Os postos de saúde distribuem preservativos de graça.
Pois é, Torino, e como vimos na reportagem, também não se paga nada para fazer o teste rápido. Quanto antes o tratamento for iniciado, melhores as condições de vida do paciente. Agora, pessoal, o repositor tinha o sonho de ter um carro e viu um anúncio atrativo num site de vendas. Parecia ser a oportunidade perfeita para conseguir o tão sonhado veículo. Ele juntou o dinheiro, negociou o pagamento e chegou a depositar o valor na conta indicada pelo anunciante. Infelizmente, o sonho acabou virando um pesadelo. O repositor foi vítima de um golpe. Foi através de um aplicativo de celular que as negociações foram feitas. O falso anúncio prometia o veículo em 24 horas. Entrei em contato com uma das vendedoras, identificada como Juliana, e fiquei negociando com ela via WhatsApp. Juliana ofertava o produto com total segurança e ainda alertava sobre a alta procura pelo carro. O veículo está na loja, novo, completo, garantia de 1 ano, 100% em tudo, viu? Só para comprar e rodar. O carro tem bastante proposta para ser vendido, viu? Fica a seu critério. Você vem na loja e conta com a sorte, sabendo que eu não garanto carro disponível nem sua viagem. Ou então, se quiser algo mais garantido, a gente bate o martelo no valor à vista, Passo as garantias, o senhor faz um sinal para segurar o carro até chegar na loja para fazer o restante e resolver a documentação. Se tiver algum desagrado também, a loja estorna o valor imediato. Depois de várias negociações, o repositor fechou o valor do carro em R$5.000. Imediatamente, ele foi até uma agência bancária, realizou o depósito do dinheiro e enviou uma cópia do comprovante para a negociadora. Depois disso, ela nunca mais respondeu às mensagens. Depois do depósito ter sido feito, a transferência ter sido feita, ela me bloqueou automaticamente do WhatsApp. Não respondia mais as minhas perguntas. Eu senti mesmo que eu fui roubado. A vítima foi até uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Era um dinheiro, na verdade, de uma rescisão de meu trabalho. Entendeu? Agora eu me sinto assim, sem pé no chão, cara, porque foi um valor de um tempo trabalhado e agora, se foi assim por bandidos, foi praticamente assaltado, na verdade. Ainda assustado com a situação, o repositor alerta sobre o golpe. Da forma que eu fui roubado, eu fui enganado, eu tenho certeza que há vários contrabandistas por aí querendo fazer também de cada trabalhador uma vítima. Eu tenho certeza que esses ladrões, vamos colocar dessa forma, serão cobrados de alguma forma. Que se não for cobrado pelo ser humano, vai ser cobrado por Deus. E vai mesmo. A OLX disse que apenas divulga os anúncios dos usuários no site, mas a negociação é feita sem interferência ou controle da empresa. Quem usa a plataforma deve respeitar os termos e condições de uso do site. A empresa orienta que os usuários não façam pagamentos antecipados e que denunciem anúncios irregulares ou conteúdos indevidos, O anúncio do carro que acabamos de mostrar foi removido e o usuário teve sua conta bloqueada permanentemente. Crime bárbaro na Serra. Um gesseiro foi torturado e morto a facadas. Tudo aconteceu dentro da casa dele. Olha, familiares do gesseiro foram amarrados e feitos reféns. 2 malas foram levadas da residência. O gesseiro de 32 anos foi torturado e morto. Wesley da Cunha Neves foi assassinado com pelo menos 10 facadas. Segundo as investigações, 2 criminosos encapuzados invadiram a casa dele em Balneário Carapebus, na Serra, na tarde desta quarta-feira. A esposa e o filho do casal foram feitos reféns. Eles tiveram pernas e braços amarrados e cada um teria sido trancado num cômodo da casa. Wesley também foi amarrado e, antes de ser morto, foi espancado pelos assassinos. Segundo a polícia, os bandidos fugiram levando 2 malas daqui da residência. Só não se sabe ainda o que havia dentro dessas malas. Esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida daqui da Serra. Até agora, ninguém foi preso. Quem tiver informações do crime deve ligar para o Disque Denúncia 181. Você teria coragem de fazer uma mudança geral na sua vida para realizar um sonho? Uma mudança radical mesmo, Torino, do tipo trancar a faculdade, deixar o emprego e se dedicar aos seus objetivos. Olha, o Matheus fez isso. Ele queria ser tatuador, mas só depois de enfrentar problemas de saúde, resolveu, George Beach, abraçar esse sonho. Hoje, ele está feliz com a nova profissão e já ganhou destaque num site renomado.
O barulho do motor, as tintas, os desenhos. Esse é o universo do Matheus, um tatuador de 23 anos. Mas para chegar até este trabalho, neste estúdio em Valparaíso, na Serra, não foi nada fácil. A começar por uma complicação de saúde aos 17 anos. Uma suspeita de câncer assustou o rapaz. Ele falou que teria acompanhamento anual com todos os exames para ver se isso voltaria ou se continuaria do jeito que estava. O tratamento deu certo e ele tentou pela primeira vez trabalhar com o que gostava, desenhos. Eu sempre gostei muito de desenhar e aos 18 eu peguei meus desenhos e vi na tatuagem um meio de tornar o que eu gostava de fazer uma profissão. E rodei todos os estúdios de Vitória, porém não consegui nenhum e existiam alguns cursos para aprender a tatuar. Porém, na época eu não tinha dinheiro para pagar esses cursos e eu acabei deixando para depois esse sonho. Como o Matheus precisava de dinheiro e não deu certo a tentativa de tatuar, ele estudou, se formou e começou a trabalhar em uma grande metalúrgica do estado. Mas, de novo, aos 21 anos, o mesmo problema de saúde. E dessa vez veio o diagnóstico de câncer. Só que depois da segunda cirurgia, os médicos reconsideraram e disseram ser mesmo uma inflamação crônica. Depois de toda essa reviravolta com a saúde do Matheus, ele parou para pensar o que estava fazendo da vida dele. Foi então que este jovem decidiu largar o emprego e seguir o sonho de ser um tatuador. Eu refleti sobre como eu estava vivendo minha vida, como estava trabalhando, estudando, uma coisa que eu não gostava. Eu resolvi dedicar a minha vida ao que eu realmente gostava. E resolvi pedir demissão do emprego e tranquei a faculdade para tatuar. Eu nunca imaginei que com tão pouco tempo de tatuagem eu já ia estar tão realizado assim. Foi muito bom, foi muito rápido, parecia que estava tudo encaixado já, assim. Foi muito bom. Essa história do Matheus chamou a atenção até de um site de tatuagem bastante renomado mundialmente. Hoje ele ainda faz acompanhamento para saber se a saúde está em dia, mas o certo é que ele está feliz na profissão que gosta, fazendo tatuagens e criando os desenhos. Para dar certo você tem que trabalhar muito, e para trabalhar muito você tem que gostar do que você está fazendo, né? Mas vale a pena, né? Muito. Para mim valeu muito a pena. Não tem nem como descrever assim como minha vida mudou depois que eu comecei a tatuar. Isso mesmo, Matheus. Boa sorte nos seus trabalhos e muito sucesso. Para conferir os trabalhos do Matheus, é só procurar Matheus Matar Ferreira, tá aqui embaixo. Tem 2 T's nesse Matheus Matar? Acho que não. Tem no Matar, né? Então tá, Matheus Matar Ferreira no Facebook. O Flamengo entrou em campo contra o Paraná ontem à noite com quase todo o time reserva. Mesmo assim, a torcida não deixou de prestigiar o rubro-negro em Cariacica. Não é isso, Torino? É porque o time era reserva. Pois é, e olha que isso, na arquibancada tinha até vascaíno torcendo pelo Mengão. Tinha até mulária. Mas, para decepção da torcida, o rubro-negro carioca não fez bonito no gramado de jeito nenhum, perdeu até pênalti. Ah, Vinícius Júnior, o jogo ficou empatado no tempo normal. Foi para os pênaltis e o Paraná acabou levando a vitória para casa. Olha só. 8 horas da noite, escuridão no campo e meia dúzia de gatos pingados nas arquibancadas. Só que a torcida rubro-negra não decepcionou, não. 1 hora antes da bola rolar, olha só como já estava o Kleber Andrade em Cariacica. Pois é, tinha até ex-vascaína torcendo pelo Mengão. Eu, hein? Mudou de ideia por quê, Jéssica? Em casa, todo mundo é Mengo, né? E tive que virar folha. Depois do filho, aí veio, né, a mudança totalmente. Carlos, você tá podendo, hein? Fez mamãe mudar de ideia? Todo mundo lá de casa era Flamengo, ela vascaína, aí eu falei, mãe, vira Flamengo, ela pegou e virou. No começo ela secava muito o Flamengo perdia muito. Eu falei, ou você muda ou acabou, aí ela mudou. E esse reencontro em campo promete fortes emoções, viu? O último confronto entre Flamengo e Paraná foi há quase 10 anos. Só que foi um jogo sofrido lá no sul do país. Uma vitória tímida, 1-0 pro Mengão.
O problema é o histórico de jogos entre as duas equipes. O time rubro-negro marcou 20 gols e sofreu quase o dobro, 37. Tricolor desde criancinha, Emanuel lembra bem dessas goleadas. Ele, que tem o Paraná marcado na pele e no coração, acha que apesar de ser minoria no estádio, vai sair no lucro hoje. Nós já ganhamos muitas vezes do Flamengo, então essa vez vai ser mais uma vez, vamos ganhar, com certeza. E não é que até a turma do Colégio do Rayán, capixaba contratado para a zaga do Paraná no início desse ano, compareceu em peso para prestigiar o amigo, que, diga-se de passagem, sempre foi talentoso, viu? Sempre jogou bola bem, sempre teve jeito e acreditou nisso. Espero que ele possa entrar em campo aí e dar o melhor para o Paraná também. E quando o árbitro autorizou o início da partida, a torcida foi ao delírio. Vinícius Júnior, um dos principais craques do Flamengo, fez a nação rubro-negra vibrar. Vinícius Júnior fez todo mundo vibrar. Depois o Vinícius Júnior, na hora de bater o pênalti, fez todo mundo xingar, né? Que triste, Perdeu o pênalti, Paquetá também e o Mulária. Oh, meu Deus. Com a vitória, o Paraná está classificado para a semifinal da Primeira Liga e enfrenta o Atlético Mineiro no sábado em Belo Horizonte. Já o Flamengo, que está classificado para a final da Copa do Brasil, enfrenta o Cruzeiro no dia 7 de setembro. Feriadão, hein? Tirando os problemas, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Vamos lá. Chegou a hora da nossa aula sobre direito. Marcele Altoé vai tirar dúvidas sobre aluguel de imóveis. A responsabilidade para pagar o IPTU é sempre do dono do imóvel? É correto cobrar adiantado um certo número de aluguéis como garantia? Vamos ver agora no Conexão Justiça. A crise financeira deixou muitos consumidores mais inseguros na hora de comprar um imóvel. E aí muitos optaram por permanecer no aluguel. Você que é inquilino, sabe seus direitos e deveres? São muitas dúvidas, né? O Conexão Justiça de hoje vai falar sobre isso. Aqui do meu lado, o Gleidson. Gleidson já tem uma dúvida. Que dúvida que é, Gleidson? Sim, eu gostaria de saber que no caso do IPTU, quem que pagaria, quem no caso pagaria? O proprietário ou o inquilino? Nós vamos responder para você agora. Com a palavra, o advogado e corretor de imóveis, Giovano Rosetti. Existe uma lei especial que regulamenta a matéria de locações de imóvel urbano. E na lei, o IPTU, originalmente, é do dono do imóvel. Mas se no contrato tiver a obrigação revertida para o inquilino, é ele a obrigação de pagar o IPTU. Então tem que ficar de olho no contrato. De olho no contrato, porque a lei, se o contrato silenciar, é o dono do imóvel que tem que pagar o IPTU. Agora, se tiver uma cláusula no contrato revertendo essa obrigação, é do inquilino. E as taxas extras do condomínio referentes a melhorias do imóvel, quem é que paga, hein? Se for melhoria para o imóvel alugado, é o dono do imóvel que tem que pagar. Agora, se for uma taxa extra para conservação, uma pintura de um portão, um piso que soltou na entrada, tem que repor, essas coisas assim, aí é o inquilino que tem que bancar. A melhoria que a gente entende é troca de uma pastilha, troca de um granito, substituição de um portão e tal. Isso é melhoria. Isso fica incorporado ao imóvel, né? Fica do imóvel. O inquilino estando ou não, fica no imóvel. Então isso aí que tem que pagar é o dono do imóvel. E quando aparece um problema no apartamento ou casa, banheiro entupido, vazamentos, infiltrações, a responsabilidade pelo conserto é de quem? Vai depender do tempo que o inquilino esteja no imóvel. Se ele, ao entrar no imóvel, perceber que tem um entupimento, tem um vazamento, ele tem que procurar imediatamente ou a administradora ou o dono do imóvel e levar ao conhecimento dele esse problema, e o dono vai ter que reparar. Agora,
Se ele já está morando no imóvel, já tem um tempo que ele está morando, né? Já tem 1 ano, 2 anos, e der um entupimento, por exemplo, isso aí é de responsabilidade do inquilino. Quanto à questão das infiltrações, muitas vezes é problema de rejunte do banheiro, no box e tal. Essa questão de rejunte, quem tem que recuperar isso é o proprietário. Por quê? Porque a gente subentende que é uma coisa mais durável. Doutor, tem gente que cobra tantos aluguéis antecipados para garantir a locação desse imóvel. Isso não é correto. Não é correto. Se o dono do imóvel quiser uma garantia, a própria lei fala, são 3 garantias: a fiança, seguro-fiança ou caução, e não 5, 6 aluguéis antecipados. E quem fizer isso está cometendo um crime. Está cometendo um crime, um crime de contravenção penal que a própria lei dita. O dono do imóvel pode vender o imóvel, eu morando lá, sem antes de eu sair do aluguel? Em regra, ele pode vender o imóvel. Agora, a lei também dita algumas particularidades. Por exemplo, se ele quiser vender o imóvel, o inquilino tem preferência. E o inquilino ele tem 30 dias para se manifestar. O dono, no silêncio dele, vai entender que ele tem um desinteresse na aquisição. Pode vender o imóvel. Resumindo, a pessoa que vai alugar um imóvel tem que ficar de olho no contrato, não é isso, doutor? Isso mesmo. O contrato é uma peça fundamental e aí vai ditar os direitos e deveres tanto do dono do imóvel como do inquilino. Obrigada pelas informações aqui no Conexão Justiça. Muito obrigado, você. E a gente volta quinta-feira que vem, você não pode perder. E você também tem um caso que precisa de orientação jurídica? Manda pra gente. O e-mail é conexãojustiçatn@gmail.com. E a página profissional da Marcele no Facebook é Marcele Altoé. Olha, a gente está sempre falando de violência e insegurança. Olha só o alvo dos bandidos dessa vez. A delegacia da Mulher de Vitória foi arrombada. A delegacia, que funciona no Barro Vermelho, foi invadida hoje de madrugada. Você vê aí a delegacia. Os criminosos quebraram o cadeado da unidade, arrombaram armários, espalharam processos e reviraram todas as salas. A polícia ainda está fazendo um levantamento se algum material ou arma foi levado do local. E essa não foi a única delegacia alvo de bandidos, não. O DPJ de Vila Velha foi arrombado 2 vezes em uma única semana. Armas e dinheiro foram levados. Hoje é quinta-feira, 31 de agosto. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna? 70 mil demitidos no estado este ano por incompetência. Na foto principal, IBGE revela cidades que ganharam mais moradores. Donos de supermercados afirmam que vão abrir aos domingos. Motorista do Uber diz que foi acusado injustamente de estupro no WhatsApp. Fla dá vexame e é eliminado nos pênaltis. E você vai ler ainda no Jornal A Tribuna de hoje. No AT2, o mundo está carente de alegria, diz Safadão. 3 mil homens à procura de namorada na internet. E no caderno sobre rodas, hatch esperto e confortável. Pessoal, vamos ver as imagens ao vivo da Ponte de Camburi. Como é que está o movimento ali naquela Ponte de Camburi? Tranquilo, né? Dia belíssimo, ensolarado. Parece até verão, né, Jorge Bitt? Pois é, a temperatura também está subindo, né? Depois das últimas semanas de frio. Logo para lá, olha, o trânsito está fluindo muito bem. Os motoristas estão bem tranquilos. Isso é muito importante, andar sempre com tranquilidade, viu? E a gente volta daqui a pouquinho com mais oportunidades de emprego. Não saiam daí. Agora, 12:34. Até já, queridos telespectadores. Voltamos para dar esperança para você. Vamos falar de vagas de emprego, tá? São chances para recepcionista de restaurante, técnico em eletrônica, operador de caixa e estoquista. Pois é, os interessados devem cadastrar o currículo no site lincepsicologia.com. Então tá, pessoal, amanhã o Tribuna Notícias vai ser apresentado pelo Jorge Bitt apenas, porque eu estou de mal dele, não venho trabalhar amanhã. É mentira. Brincadeira, que eu vou fazer uma pequena microcirurgia, espero que vocês orem por mim sempre. E antes dessa microcirurgia, eu quero mandar um abraço, vai que eu não posso mandar mais abraço. Nossa, brincadeira.
Feu Rosa, é lá de Feu Rosa, o Charles Martins Silva, Charles Brau, ele é segurança lá no São José. Bacana. Cara bacana, assiste Tribuna Notícias todos os dias. Muito obrigado, Charles. E também para a Lara e a Penha, aqui da Ilha de Santa Maria, que é onde fica a Rede Tribuna de Comunicação, que leva alegria e muito entretenimento e também seriedade para os nossos telespectadores. Isso aí, né? Torino. Bom trabalho amanhã. Obrigado, Torino. Fiquem em paz. Vem aí Débora Moraes com uma roupa, uma vestimenta toda em folhas secas que caem ao chão. Eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20.